Hoje é dia de falar de herdeiros, isso mesmo. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Hoje o assunto são os herdeiros da Fórmula 1. Selecionei aí 5 famílias para falar aí nessa quarta-feira, pensando aí justamente em 5 nomes. Esse vídeo é sugestão de vocês que acompanham o canal, é da Célia Pires, a minha esposa, que mandou essa sugestão, e aí eu resolvi fazer aqui também um vídeo sobre o assunto. Vamos lá, começando pela 5ª posição na lista, os Schumacher, né? Eu até coloquei aqui na minha lista o Michael e o Mick Schumacher, mas eu lembrei agora, enquanto estou gravando, que também tivemos o Ralf Schumacher, né? Mas o Michael, que teve mais destaque, né, entre os Schumacher, teve 7 títulos, né? 7 títulos, o de 94 e 95, e depois entre 2000 e 2004, 91 vitórias, 151 pódios, 68 pole positions e 308 largadas. O filho dele, o Mick Schumacher, estava na Fórmula 1 até o ano passado. Ele correu na Fórmula 1 nas 2 temporadas que esteve por lá, né? Fez 44 corridas e os 2 anos de Haas, a pior equipe do grid na época, e acabou aí que não teve um grande desempenho, não teve uma longevidade na categoria, né? Mas ainda assim ele teve o título da Fórmula 3 europeia em 2018 e também o da Fórmula 2 em 2020. O tio dele também passou por lá, né, pela Fórmula 1, o Ralf Schumacher, não teve tanto destaque quanto o irmão, mas também pode trazer um outro herdeiro, que é o David Schumacher, que por enquanto está correndo na Fórmula 3. No 4º lugar da nossa lista tem os Villeneuve, a família em que o pai marcou história correndo principalmente pela Ferrari, né? Ele teve passagens pela McLaren e a Ferrari, mas foi na Ferrari que ele ganhou destaque, onde ele teve 6 vitórias, 13 pódios e 2 pole positions. Morreu antes de conquistar qualquer título, né? Acidente na Holanda, mas foi na Holanda ou foi na Bélgica? Mas o filho dele, o Jacques Villeneuve, teve uma vitória de Indy 500 em 95 e campeão da Fórmula 1 em 1997 pela Williams. Tá certo que a Williams tinha um carro muito forte naquele ano, mas conseguiu algum destaque, né? Foram 11 vitórias, 23 pódios e 12 pole positions. Um dos nomes aqui que eu vou falar que o filho teve melhores resultados que o pai na categoria, né? Como é o caso do nosso 3º lugar, que são os Rosberg, né? O Keke Rosberg e o Nico Rosberg. O Keke Rosberg foi campeão em 1982, teve um título, uma vitória naquele ano do título dele, né? Mas aquele ano foi meio conturbado para uma série de pilotos. Foram 5 vitórias do Keke na Fórmula 1, 5 poles, contra o fenômeno que o Nico Rosberg acabou pegando, que era a Mercedes, né? Ele teve um título em 2016 e aí se aposentou, teve 2 vice-campeonatos, 23 vitórias e 30 pódios. São números, né, muito superiores ao do pai dele, sem contar que ele chegou na Fórmula 1 já com o título da GP2, que hoje ocupa a Fórmula 2, né, ocupa o lugar da GP2. Então ele chegou já com algumas credenciais aí, além do próprio nome Rosberg. O nosso 2º lugar são os Hill, né? E já deixo claro que Phil Hill não tem nada a ver com a família Hill que eu vou citar agora, né? O Phil Hill não é parente nem de Graham nem de Damon Hill. Ele era norte-americano, não britânico, né? Como os Hill que eu estou falando aqui, e foi o primeiro norte-americano a vencer um título da Fórmula 1 em 1961. Mas em 1962, Graham Hill conquistava o primeiro título dele na Fórmula 1, o segundo viria em 1968. Foi mais ou menos esse período aí, entre esse período, que o Graham Hill fez a participação dele, uma pontinha dele no filme Grand Prix. Muito bom esse filme, já falei aqui em outros vídeos. Alguns pilotos, além do Graham Hill, fazem ponta nesse filme, é muito legal ver, acompanhar, são os pilotos da época mesmo que corriam na Fórmula 1. Graham Hill foi bicampeão entre 62 e 68, teve 14 vitórias, 36 pódios, 13 pole positions. Acontece que ele morreu em 1975 em um grave acidente de avião, né, aos 46 anos. Ele acabou deixando, né, a esposa e os 3 filhos bem desamparados. Eles passaram por poucas e boas nesse período. O próprio Damon Hill fala que teve muita dificuldade, e a gente vê que o Damon Hill chegou tarde na Fórmula 1, né? Ele foi aparecer na Fórmula 1 quando já tinha 31 anos.
né, e como reserva da Williams. Ele só estreou de fato em 1993 pela própria Williams, sendo companheiro de equipe de Alain Prost. Mas em 1996 ele foi campeão pela mesma Williams. A Williams meio que dominou as temporadas de 96 e 97, tinha um carro feito pelo Adrian Newey muito bom. E aí o Damon Hill encerrou a carreira com 22 vitórias, 42 pódios e 20 pole positions. Para encerrar a lista aqui, eu vou falar de uma família que é até hoje uma das famílias na verdade, a família com mais integrantes na categoria, né? E são dois os que acabaram chamando a galera que veio depois, né? O Emerson e o Wilson Fittipaldi. Isso mesmo, os irmãos Fittipaldi correram na Fórmula 1. O Emerson, claro que com mais destaque, o bicampeonato dele em 72 e 74. Né? As 14 vitórias, 35 pódios, 6 pole positions, 149 largadas. Esse é o currículo do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. O Wilson Fittipaldi teve 38 largadas, e os dois juntos criaram a única equipe brasileira que já teve na história da Fórmula 1, que foi a Copersucar Fittipaldi. Depois que a Copersucar acabou, o Emerson ainda foi correr na Indy, foi campeão da kart em 1989, o ano que ele conseguiu a primeira vitória dele em Indy 500, né, de Indy 500, depois ele conquistaria mais uma vitória em 1993. Mas nesse período a gente já tinha uma outra figura, o filho do Wilson, o Christian Fittipaldi. Ele correu 43 grandes prêmios de Fórmula 1, mas o grande destaque dele mesmo aconteceu fora da Fórmula 1. Ele teve 2 vitórias na Champ Car, 20 pódios na Champ Car quando ele foi para os Estados Unidos correr por lá, 3 vitórias em 24 horas de Daytona, uma nas 12 horas de Sebring, 3 vitórias nas 6 horas de Watkins Glen, e 2 títulos do INSA, né, em 2014 e 2015. Então o Christian Fittipaldi ganhou muito destaque fora da Fórmula 1 e anda muito mesmo. E o Pietro Fittipaldi é o último dos Fittipaldi que teve passagem pela Fórmula 1. Foram 2 corridas em 2020, substituindo o Romain Grosjean após aquele acidente absurdo que ele teve no Bahrein, né? Mas ele também teve algumas passagens antes de correr na Fórmula 1 pela Indy, passagens no Mundial de Endurance, e esse ano ele está focado justamente nas provas de Endurance, onde ele vai correr no Mundial de Endurance e no INSA, mas ele ainda ocupa o cargo de reserva na Haas. Então sempre tem aquela esperança de que o Pietro consiga correr na Fórmula 1 algum dia. E essa lista da família Fittipaldi pode aumentar nos próximos anos, já que o Enzo está correndo na Fórmula 2, o Enzo Fittipaldi está correndo na Fórmula 2 desde o final de 2021. Lembrando que o Enzo e o Pietro são netos do Emerson, né? Então tá aí os herdeiros, né? Pulou uma geração, os herdeiros do Emerson, o do Wilson não. O Wilson era pai do Christian e aí seguiu direto, como aconteceu nas outras famílias que eu falei aqui agora. Como eu já falei em outras listas que eu fiz sugeridas por vocês, essa é outra lista que tem material para mais vídeos, né? Então eu também peço que você mande aí uma sugestão nos comentários do vídeo. Essa ajuda de vocês é sempre muito importante para o nosso canal. Falando em ajudar, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, segue a gente também nas outras redes sociais. É sempre muito legal ter vocês acompanhando a gente por lá. Os últimos vídeos têm tido respostas melhores. Eu tenho tentado melhorar o horário de postagem, duração dos vídeos. Então o retorno de vocês é sempre muito importante pra gente. Nessa semana ainda temos mais um vídeo na sexta-feira, que é sobre o encerramento, né, da série sobre as novas classes do Endurance Mundial. Fique ligado com a gente!